Questão 16. Questão da UPE que diz o seguinte: 2 dados honestos são lançados ao mesmo tempo por Rafaela e Lorena. Qual é a probabilidade de obter números iguais? Olha, pessoal. No lançamento de 2 dados, quem será o espaço amostral? Olha, no primeiro lançamento, sim, temos 6 possibilidades, ou sai o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E no segundo lançamento também temos 6 possibilidades, ou sai o número 1, 2, ou 3, ou 4, 5, ou 6. Tá ok? Pessoal, vê só. Conectivo I, conectivo da multiplicação, 6 vezes 6, 36 é o espaço amostral, porque o lançamento de 2 dados. O evento que a questão está querendo é que sejam obtidos números iguais. Números iguais no lançamento de 2 dados corresponde a 6. 6, professor? Sim. Basta observar que números iguais é 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 6. Ou, se você preferir, você pode fazer pelo princípio multiplicativo. No primeiro lançamento, quantas possibilidades eu tenho? 6. Ou sai o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E no segundo lançamento, como no segundo lançamento tem que ser um número exatamente igual ao primeiro, basta pensar que no segundo lançamento só tem uma possibilidade. Que possibilidade é essa? Possibilidade de repetir o número que saiu no primeiro lançamento, tá? 6. Essa questão é bastante simples, né? Acredito que todos fizeram. Vamos lá, probabilidade de ocorrer esse evento é o número de evento dividido pelo número do espaço amostral. O evento é 6, dividido por 36, a gente simplifica aí, ó. Simplificando por 6, você encontra 1/6. A alternativa correta, letra A. Tranquilidade, pessoal. Questão número 18, uma questão do Enem que diz o seguinte: uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve o gráfico abaixo. Daqui a pouco a gente analisa esse gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Então, produto A e produto B são eventos independentes, tá? Qual a probabilidade de que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro? Então, ele quer que seja a probabilidade de A seja sorteado em fevereiro e a probabilidade de B que também seja sorteado em fevereiro. Então, já sei que a probabilidade nessa história vai ser uma multiplicação, são eventos independentes, tá? Probabilidade de A e a probabilidade de B. Bem, como é que a gente faz para calcular a probabilidade de A? Olha, observando o gráfico, inclusive, pessoal, o Enem gosta muito dessas questões de probabilidade e muito mais ainda de questões de análise de gráfico. Então, vamos interpretar esse gráfico aqui, ó. Olhando só para o A. A legenda aqui do A, tá? O A é referente ao espaço preto, ou seja, em janeiro, o total de A foi quem? Foi 10, ó, essa parte preta, 10. Em fevereiro, total de A foi aqui, preto, 30. E em março, o total de A, que é esse pretinho aqui, ó, 60. Somando dá 100, tá? Ele quer saber o evento de A. Olha, pessoal, o evento nesse caso é apenas o mês de fevereiro. O mês de fevereiro, ó, tá aqui. São 30 compradores do A, tá? Com isso, a probabilidade de A vai ser 30 de um total de 100. Ora, simplificando aqui, ó, cancela o 0 com o 0, sobra 3 décimos. É a probabilidade de A, tá ok? Então, já sei que a probabilidade de A é 3 décimos. O mesmo procedimento eu vou aplicar em B. O total de B vai ser B, a legenda de B, esse cinza, tá? Ó, em janeiro, 20. Em fevereiro, 20. E em março, 80. Totalizando 120. Já o evento de B, vou colocar aqui evento A e aqui é evento de B, tá? Ele está querendo o quê? Em fevereiro. Em fevereiro, o B foi 20 compradores do produto B. Então, a probabilidade de B
vai ser 20 de um total de 120. Simplificando aqui, ó, cancela 0 com 0. 2 pode ser simplificado por 2, né? Então, simplificando o 2 e o 12, simplifica por 2. Daí você encontra um sexto, tá? Então, a probabilidade de ocorrer B é um sexto. A questão quer que ocorra o produto A e o produto B em fevereiro, como a gente fez a conta. Então, basta multiplicar aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 10 vezes 6, 60. Simplificando agora por 3, você encontra 1 sobre 20. Alternativa correta, letra A. Firmeza, vamos lá. Próxima questão. Questão da UPEC diz o seguinte, ó, se dois dados idênticos e não viciados são lançados, a probabilidade da soma dos pontos obtidos ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3 é aproximadamente... Para facilitar a nossa vida, eu coloquei esse quadro aqui para vocês, né? Porque durante as aulas eu falei para vocês o seguinte, que essas questões de dado, de soma de número, de lançamento de 2 dados, de 3 dados, são de extrema importância. Então é importante você estar com essa tabela em mãos, caso você não tenha facilidade em encontrar espaço amostral e o evento, tá? Mas aqui, ó, dado 1 com dado 1, a soma dá 2. Dado 2 com dado 2, a soma dá 4, tá? Aqui, ó, dado 3 com dado 3, a soma dá 6, assim vai, tá? O que é que eu vou fazer aqui para vocês? Aqui esse quadro está representado todas as somas possíveis do dado 1, que é o vermelho, e do dado 2, que é o azul, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. A soma tem que ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Conectivo ou já sei qual é o conectivo da soma ou, se você preferir, da união, tá? A gente viu isso nas aulas. Então, eu tenho que somar as probabilidades de sair múltiplo de 2 com os múltiplos de 3, só que eu tenho que subtrair por aquelas possibilidades de ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, que vai ser os múltiplos de 2. Tem um conjunto B aqui, que são os múltiplos de 3. E com certeza vai existir números que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, que vai ser minha intersecção, tá ok? Vamos contar os múltiplos de 2, ó. Os múltiplos de 2 são aqueles números que são pares, ó. 1 em 1 dá 2, 1 em 3 dá 4, né? 1 e 5 dá 6, 2 e 2 dá 4, tá aqui já, 2 e 4 dá 6, 2 e 6 dá 8, e aí eu vou circulando todos os números que são pares. E é fácil verificar, pessoal, que os números que são pares vai dar metade, né? Vai dar 18. Até porque esse quadrinho aqui tem 36 somas. Dessas 36 somas, metade são somas pares, tá ok? É o conjunto A, que são os múltiplos de 2, 18 números, tá? Os múltiplos de 3, vou destacar aqui de outra cor, é o 3, ó, o 6, tá? Que mais? Ó, 3, 6, esse 6 aqui, ó, esse 9, tá? Que mais? Esse 6, esse 9, o 6, o 9, esse 9 e o 12. Então, o conjunto B, que são os múltiplos de 3, vai dar exatamente 12. Agora, pessoal, existe, nesse caso, múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo, né? No caso aqui vai ser a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Quem são os termos que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo? O 6 e o 12, no caso. Vamos ter quantos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. Esses 6 termos que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, tá ok? Então, vê só. Múltiplos de 2, 18. Múltiplos de 3, 12. Múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo, 6. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B vai ser a probabilidade de ocorrer o evento A mais a probabilidade de ocorrer o evento B menos a probabilidade da intersecção, tá ok? Probabilidade
A ou B vai ser probabilidade de A, que são os múltiplos de 12. Ó, tem 18 de um total de quanto? De 36. E o 36 é o espaço amostral. Basta verificar a quantidade de somas aqui nesse quadro. Mais a probabilidade de sair B, que são os múltiplos de 3. Ó. 12 de um total de 36. E eu tenho que subtrair a intersecção. Que a intersecção são 6 múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então vai dar 6 sobre 36. Fazendo contas, como o denominador aqui é igual, você repete, né? 36 e soma o numerador. 18 mais 12 menos 6. No caso aqui, 18 mais 12 dá 30 menos 6 dá 24. 24 sobre 36. Simplificando aqui por 12. 24 por 12, 2. 36 por 12, 3. Então, a resposta, 2/3. Quando você fizer a divisão 2 dividido por 3, você encontra 0,6666 infinitamente. É um dízima periódica, o que vale 66,66% aproximadamente. Então, a alternativa correta, letra A. Questão 21, questão da UPEC, diz o seguinte, ó. Dos 500 aprovados em um concurso, 205 falam inglês, 210 falam espanhol e 65 falam ambos idiomas. Colocamos aqui a informação. Inglês, 205. Espanhol, 210. Que fala os dois ao mesmo tempo, 65. Escolhendo ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade dele não falar nenhum dos idiomas? Pessoal, o total de aprovados está aqui, ó. São 500 total. Esse diagrama representa aqueles aprovados que falam inglês ou espanhol. A gente sabe que o conectivo ou, a gente soma e subtrai pela intersecção. Então, número de elementos dos aprovados que falam inglês ou espanhol, a gente coloca aquela velha forma que a gente está acostumado a fazer. Número de elementos que falam inglês, mais número de elementos que falam espanhol, menos a número de elementos da intersecção, que fala inglês e espanhol ao mesmo tempo. Então, aqui vai dar o número de elementos, né, da união. Igual, quantas pessoas falam inglês? 205. Quantas pessoas falam espanhol? 210. Quantas pessoas falam os dois idiomas ao mesmo tempo? 65. E aí a gente faz conta. Dá 350, tá? Aí vê só, pessoal. Quem não fala nem inglês nem espanhol, resulta em quanto? Não fala inglês e nem espanhol. Total 500 menos 350 que fala inglês ou espanhol, fica 150 que não fala nem inglês nem espanhol. Então, a probabilidade nesse caso, das pessoas que não falam nem inglês nem espanhol, é 150 de um total de 500. A gente simplifica aqui, ó. Cancela os zeros, aqui simplifica por 5. 15 dividido por 5, você encontra 3. Sobre 50 dividido por 5, você encontra 10. Quando você efetua a divisão 30 por 10, você encontra 30%. Que no caso, 3 dividido por 10 dá 0,3. Né? Transformando em porcentagem, é que você multiplica por 100. E aí você encontra 30%, o que me dá a alternativa C. Tranquilo? Questão 22 diz o seguinte. Ó, em uma urna, há 4 bolas vermelhas e 7 bolas brancas. Ó. 4 bolas vermelhas, 7 brancas. Retirando-se simultaneamente 2 bolas, qual a probabilidade de ambas serem brancas? Vou tirar 2 bolas simultaneamente. Qual a probabilidade de ambas serem brancas? Ó, total aqui, que vale a 11 bolas, tá? Então, vê só. A primeira retirada tem que ser branca e a segunda tem que ser branca. É simples. Então, essa probabilidade vai ser o seguinte. Ó. Conectivo e conectivo da multiplicação são eventos independentes. A primeira retirada não depende da segunda retirada. Então, o que é que vai acontecer aqui? Qual é a probabilidade da primeira bola ser branca? Ó, são 7 bolas de um total de 11. Tá? Já retirei uma bola branca.
A segunda bola branca sobra 6 possibilidades. Por quê? Eram 7, tirei uma branca, sobrou 6 brancas. De um total de 10. Eram 11 bolas, como eu já tirei uma branca, sobra 10. Fazendo contas, 7 vezes 6, 42, dividido por 11 vezes 10, 110. Aqui eu posso simplificar por 2. Daí você encontra 21 sobre 55. A alternativa correta, letra E. Vamos lá, questão 25, questão do Enem, que diz o seguinte. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. Só tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos fixar nisso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Segunda resposta errada. Com base em um teste anterior, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar a resposta é 0,2. Então, nesse contexto, né, qual é a probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta? Ou seja, pelas informações, para terminar na 5ª pergunta, ele tem que errar a segunda vez na 5ª pergunta, tá? Outro dado importante, se a probabilidade dele errar é 0,2, a probabilidade dele acertar é o seu complementar. 0,2 para chegar em 1, 1 representa 100%, vale 0,8. Tá? A soma aqui vai dar 1. Então, a probabilidade do sucesso e a probabilidade do fracasso. Quem assistiu minhas aulas de probabilidade sabe o que significa sucesso e fracasso. Até porque isso aqui é uma questão de probabilidade por distribuição binomial. A gente vai fazer. Então, sucesso, que representa a resposta certa, 0,8. E o fracasso, que representa a resposta errada, 0,2, tá? A questão se refere ao fracasso, viu? Então, eu vou fazer as contas em relação ao fracasso, porque eu tenho que garantir que a 5ª pergunta seja errada. Então, o que acontece? Qual é a montagem dessa questão? Ele vai responder a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a 5ª. Na 5ª questão, ele deve errar com certeza. Ou seja, qual a probabilidade dele errar só a 5ª questão? Probabilidade de erro, 0,2. Tá? Como foi colocado o dado aqui. Tranquilo. Agora, a outra pergunta que ele deve errar, porque ele deve errar duas, ó. É a segunda resposta que tem que ser errada. Então, tem que errar uma, para na 5ª errar a segunda, tá? Olha, a primeira resposta errada pode vir na primeira pergunta, na segunda, na terceira ou na quarta. Eu não sei em qual dessas perguntas vai ser. Então, a probabilidade nesse caso será a combinação de 4 elementos para escolher uma errada. Tem que escolher uma errada. Ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Então, para garantir isso, a ordem que eu escolhi a errada não importa, por isso estou usando combinação, tá? Vezes. Qual é a probabilidade desse fracasso, desse erro? 0,2. Quantos erros ele vai cometer nessas 4 perguntas? Um erro, então elevado a 1. Vezes. Ora, se ele vai errar uma, ele tem que acertar as outras 3. Então, qual é a probabilidade de sucesso? É 0,8. Como ele vai ter que acertar 3, elevado a 3. Tá? Então, por exemplo, uma configuração seria assim. Ó. Certo, certo, errado, certo. É uma configuração, tá ok? Mas quem assistiu às aulas de distribuição binomial vê que essa questão é muito simples. Isso aqui tem que ser multiplicado pelo erro da 5ª questão ainda. Então, 0,2. Tá? Lá na prova do Enem, vestibular, concurso, de modo geral, você não vai estar com calculadora. Então, qual é a melhor maneira de você resolver essa questão sem a calculadora? Primeira coisa, combinação de 4 para 1. Acho que vocês já estão cansados de saber que é 4, né? Vezes 0,2 é a mesma coisa do que 2 sobre 10. 0,8 é a mesma coisa do que 8 sobre 10. Nesse caso está elevado à terceira. 0,2 é 2 sobre 10, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou multiplicar 4 vezes 2
vezes 2, que no caso dá 16, vezes 8 a terceira vai dar 512, sobre 10 vezes 10, vou colocar como 10 ao quadrado, tá certo? E 10 a terceira tá aqui. Fazendo contas aqui em cima, 16 que multiplica 512, isso aqui dá 8.192, sobre 10 ao quadrado vezes 10 a terceira, dá 10 à quinta. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Eu deixei como 10 à quinta porque fica fácil você efetuar essa divisão. Porque eu tenho 8.192 dividido por 10 à quinta. Divisão por 10 à quinta significa que tem que ter 5 casas após a vírgula. Ou seja, 0,08192. Garante 5 casas após a vírgula. Alternativa correta, letra B. Tranquilo? Bem, pessoal, essa foi a primeira parte de resolução de exercícios. Logo eu vou postar a segunda parte de resolução de exercícios. Resolvemos 6, vamos resolver mais 6 na segunda parte, tá? Então, vamos se interessar, vamos fazer exercício e até já!